nós vamos lá para Reis, né? Livro dos Reis, capítulo 1. Livro dos Reis, capítulo 1. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer assim, né? Como esse, né, Reis, esse livro, a nossa apostila, ela unificou os dois livros. Hoje a gente vai fazer uma primeira parte de Reis, porque é muito grande, depois a gente vai entrar na parte mais assim, do desenvolvimento do livro. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, hoje, mais a parte técnica do livro, para a gente poder entender melhor esse livro. Ok, queridos? Aí o primeiro capítulo, nós temos aí: quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: que se procurem para o rei, o nosso senhor, uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Muito bem. Essa sunamita aqui, diz os críticos, que talvez seja essa sunamita aqui, né, a grande paixão de Salomão. Um amor que acabou se tornando um amor platônico, né, porque não podia ter nada com ela, porque ela tinha sido concubina do seu pai. Né? Então, histórias bíblicas. Né? Livro dos Reis. Então, amados, a gente entra nesse livro e o título dele, então, revela de cara a intenção do livro. É falar sobre os reis de Israel, no seu período, né, na qual eles governaram, né, depois, então, do tempo dos juízes, naquele inteirinho de Samuel. Então, agora entra a história dos reis. Mas a partir de quem? A partir do rei Davi. Saul foi o primeiro, que foi todo relatado ali na história de Samuel, o início do governo de Davi. Mas agora o livro vai centralizar a partir, no final da história de Davi, passando o reinado para Salomão, e daqui para frente, então, de Salomão para até o último rei, que é Joaquim. Então a gente tem um período, né, grande na história, de quase 410 anos de reinado. Uau! Dinastia longa de Davi, né? Dinastia muito longa do rei Davi. Através dos seus sucessores, através da sua família, governaram Israel por 410 anos. Uau! Que baita extensão de reino, né? Deus prometeu para Davi que o reino dele seria eterno. A partir, então, da história dele, da linhagem dele, ela para em Joaquim, o último. Depois vem Zorobabel. Não é Zorobabel, Zorobabel, o último, depois da vinda do exílio. E aí, então, tem esse inteirinho. Fica aquele vácuo até chegar Jesus, né? Até chegar Jesus no Novo Testamento. Então, queridos, a gente olha tudo isso e a gente fica pensando sobre as coisas maravilhosas que esse livro nos traz como ensinamento, como entendimento, lembrando a grande temática dos livros que estão colocados aqui na Bíblia, como a gente viu lá em Samuel, como a gente viu nessa história, aquela tradição deuteronômica, capítulo 28 de Deuteronômio, ou seja, Deus derramando bênçãos sobre aqueles que andavam com ele e as maldições concernentes, né, às pessoas que não andavam com ele. Então, esse panorâmico, esse feedback, esse pano de fundo de Deuteronômio 28, ela está centrada em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento. Para demonstrar que aqueles que andavam com Deus, Deus cercava eles de bênção, proteção, livramentos, prosperidade. E aqueles que não andavam com Deus, sofriam as consequências por não estarem debaixo desse guarda-chuva de Deus, dessa proteção de Deus. E toda a história, Davi, Saul, agora os reis, vai trazer esse pano de fundo para nós. É esse pano de fundo que traz para nós esse entendimento da ênfase bíblica de que, se nós não andarmos debaixo da proteção de Deus, consequentemente, nós devemos estar preparados para as consequências das nossas escolhas pecaminosas. Ok, queridos? E isso, a gente pensa sobre isso, e o livro de Reis vai deixar isso muito bem claro para nós. Vai deixar muito bem claro para nós. Por quê? Porque o livro dos Reis conta uma gangorra. Homens andavam com Deus e homens que não andavam com Deus. E assim sucessivamente. Era uma gangorra. Reinos que ora estava com Deus, ora não estava com Deus. E as consequências dessa caminhada irregular na caminhada com Deus. Porque quando morria um rei, logo o seu sucessor não seguia os passos dele, a nação toda se corrompia e todo mundo entrava no pecado de novo. Então, isso mostra para nós que
ah, estabelecer um reino, obrigando as pessoas a seguirem um Deus, você vê que as coisas acontecem só por obrigação, não do coração, né? Então, muitas vezes, reinos se estabeleceram por causa dessa figura do rei, que fazia com que a sua visão teocêntrica, a sua visão de Deus, fazia com que essa visão fosse também passada aos seus súditos, contudo de maneira obrigatória. De maneira obrigatória. E tudo aquilo que é obrigatório, quando acaba-se aquela tradição, acaba aquele rei, as pessoas se levantam e dizem assim, eu não quero seguir esse Deus, eu nunca quis seguir esse Deus, eu só sigo esse Deus por causa do rei, por causa do medo do rei. Então, muitas vezes, a gente olha para a história e a gente vê que pessoas que queiram, né, seguir a Deus, se não for pela ação do coração, se não for uma coisa de conversão e transformação, a gente vai ver que as pessoas acabam deixando Deus muito fácil. Exemplo. A fé dos pais necessariamente não é a mesma fé dos filhos. A fé nossa, ela não é compartilhada no sentido assim, ela não é transmitida via DNA. Ela não é uma coisa que vai ser adquirido pelos filhos por causa do nascimento dentro de um lar cristão. Então, a gente se ilude às vezes, achando que os nossos filhos serão crentes porque nós somos crentes. A gente se ilude. Eu vim de um lar que não era cristão, tinha princípios cristãos, né, mas não era genuinamente cristão no sentido de conversões, né, pessoas convertidas a Cristo. Então a gente vê assim que muita da história de Israel está voltada para as pessoas que tinham uma fé nominal. Eu sou presbiteriano porque meus pais eram presbiterianos. Eu sou católico porque eu era católico, meus pais eram católicos. Né? Então a tradição religiosa, às vezes, contamina o coração das pessoas e no decorrer da história, da vida das pessoas, as suas atitudes vão mostrar que a fé dela não era uma fé genuína, mas uma fé nominal. Uma fé que não tinha vida, era só uma fé morta, de crendice. Então, a história de Reis, ela vai nos revelar algo triste no coração das pessoas, que mostra para a gente homens e mulheres que não seguiam Deus verdadeiramente, apesar de conhecê-lo, apesar de que ele era conhecido por meio das Escrituras. Quando ele foi escrito, amados, quando esse livro foi escrito, provavelmente quem escreveu possa ter sido o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias é um dos profetas que viveu o momento do exílio e o momento pós-exílio. Então ele tem todo um panorâmico de história de reis, né? Além de que há fontes externas a respeito desses reinos, comentários sobre esses reinos. Normalmente o rei tinha o seu cronista. Normalmente os cronistas relatavam, escreviam tudo aquilo que estava acontecendo no reino daquele rei. Então tudo aquilo que acontecia, esse cronista ficava escrevendo. Então a gente olha isso, e só que os livros dos reis, muito diferente de uma crônica, no sentido assim, a sua biografia, você gostaria que a sua biografia tivesse as coisas negativas? Você gostaria que a sua biografia tivesse os seus pecados revelados? Interessante que a biografia dos faraós só tinha as suas grandes conquistas. E normalmente os faraós, quando ascendiam ao trono, o que eles faziam? Ele pegava a história do outro faraó e ele destruía a história dos faraós. Ele queria fazer com que aqueles reis que passaram fossem esquecidos pela nação e somente ele sobressaísse como o melhor rei da sua história. Normalmente eles faziam isso e só colocavam as suas grandezas, jamais as suas derrotas ou as suas fraquezas, principalmente os seus pecados. E o livro de Reis, diferente disso, mostra para a gente as glórias dos reis, mostra os pecados dos reis e mostra reis sendo decadentes e caindo em pecado. E aí então fica assim, quem foi o autor? Quem foi o autor deste livro? Ele foi um cronista, simplesmente um cronista? Porque na história, né? Quem não está, a Annalise não está aqui, a Annalise é professora de história. O historiador, ele tem que ser uma pessoa que seja
uma pessoa que narra a história sem pender para a esquerda ou para a direita. Ela tem que ser nula, porque ela tem que narrar, o historiador tem que narrar fatos. E fatos não se comentam. Você narra fatos sem comentar, sem tendência política de qualquer lado. É difícil, né? Você narrar um fato sem você externar a sua posição política, sem um comentário político na história que você está vendo. Ok? Narrar fatos é complicado, porque descaracteriza a sua ideologia, tira a sua ideologia de você e faz com que você seja uma pessoa neutra na história, narrando somente fatos. Narrando fatos. E o livro de Reis não tem isso. O livro de Reis não tem isso. Não tem uma narrativa de fatos apenas, porque aquilo que ele coloca para nós para você entender. Você vai ler a história de Reis e diz assim, no começo do rei, o rei Asa seguiu os passos do seu pai, sendo temente a Deus. Uai. Aí ele começa todo um comentário em cima dessa introdução. Um rei que ou ora andava com Deus, ou ora não andava com Deus. E a partir dessa narrativa, dessa introdução, ele vai narrar os fatos que aconteceu na história do reino, a partir dessa perspectiva. E as consequências na vida desse rei e no reino dele, por causa dessa escolha, andar com Deus ou não. E ele diz assim, que muitos fatos aconteceram, porque o reino andou debaixo da idolatria, debaixo da desobediência à palavra de Deus. Isso é uma parte que não uma narrativa apenas, existe um comentário nessa história. A partir de quem? Se é o profeta Jeremias, como dizem muitos dos autores, se é o profeta Jeremias, então a ênfase de Jeremias é o quê? Uma visão profética. Uma visão profética. Ou seja, ele está fazendo uma narrativa a partir da perspectiva profética. O que é a narrativa profética, irmãos? O que é uma narrativa profética? A igreja, ela tem uma voz profética? Ou não? Quando a igreja tem uma voz profética na sua história? Quando denuncia o pecado. E qual é o desejo do profeta? Ao denunciar o pecado. O que ele quer com isso? Restauração. Ele está sendo a voz de Deus para alertar o povo do pecado, para manifestar a restauração e o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para perdoar e reavivar o coração dessas pessoas com respeito à fé em Deus. Ok? Então, nessa perspectiva, a narrativa de Reis, ela traz essa perspectiva. Agora a questão é, quando que Jeremias escreveu, momento que é exílio e pós-exílio. A pergunta das pessoas naquela época, lá na Babilônia, era: por que nós estamos aqui? Por que nós fomos tirados da terra de Israel, da nossa terra mãe, e fomos trazidos para cá? Por quê? Qual é o motivo dessa desgraça sobre o nosso povo? O povo no exílio, eles foram tirados de Judá, muitos morreram. Só que muitas pessoas foram levadas ainda jovem. Exemplo, Daniel e seus amigos, que foram na adolescência para lá. Né, se tornaram pessoas, né, que foram levadas a ser conselheiros do reino, né, do rei Nabucodonosor. E isso faz com que a gente olhe para a história de Israel, fazendo com que a memória dos pais, do que viveu lá no Israel, no Judá, os seus novos filhos, a sua nova geração lá na terra da Babilônia, lá no exílio, perdeu a visão do porquê nós viemos para cá. Porque os profetas Isaías, os profetas que foram a voz de Deus denunciando o pecado, esses profetas morreram já. Esses profetas morreram. O povo foi para uma terra longe do templo e longe dos sacerdotes que poderiam instruí-los. Houve um tempo de ato na história da Babilônia. Depois de muito tempo na Babilônia, as pessoas então criou-se as primeiras sinagogas. As primeiras sinagogas foram criadas na Babilônia, onde havia cidades com no mínimo 10 judeus e
homens, e esses 10 homens, então eles formavam e criavam uma sinagoga para juntos estar naquele momento buscando a Deus e o entendimento na palavra, para poder ter um tempo de oração. Então, na Babilônia que foi criada a sinagoga, por quê? Em substituição ao templo, que eles não podiam ir a Jerusalém, porque ele foi destruído. E aquele ambiente levou tempo para ser criado. Não foi de imediato que eles foram para a Babilônia e criou a sinagoga. Não, foi um longo tempo na Babilônia, até que as pessoas se atinaram e falaram assim, escuta, nós precisamos ter um lugar para nós pensarmos e voltarmos nosso coração para o nosso Deus. E as vozes proféticas de Jeremias, esses profetas exílicos, é que faz essa perspectiva de trazer a consciência do povo a necessidade de voltarem-se para Deus. E a pergunta dessas pessoas é que agora estão querendo voltar para Deus é, por que que nós estamos aqui? A grande pergunta nossa, diante do caos, é o quê? Por que que Deus está fazendo isso? Você acredita que tudo que aconteceu, da perspectiva da soberania de Deus, o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, está aquém da vontade de Deus? Não. Tudo que está acontecendo está debaixo da vontade do Senhor. E a pergunta é, por quê? Por quê? Como que nós podemos responder a como nós vamos dar resposta a essa pergunta? Por que Deus está fazendo isso sobre o nosso estado? Qual é a razão? Qual é o motivo? Qual é o propósito? Eu e você não temos uma resposta pronta para dar. Se nós formos simplistas, a gente pode falar que é idolatria, que é motivo de bruxaria, é rebeldia, é tudo quanto é coisa que é contra Deus. A gente pode colocar todos esses pontos. Mas será que nós estamos acertando nas nossas colocações? No caso dos exilados, Jeremias, inspirado por Deus, tem o insight, pá, deu na cabeça dele, o Espírito Santo toca o coração dele para quê? Espera aí, eu preciso trazer uma resposta para o meu povo. Nós precisamos trazer uma resposta para as pessoas. Temos que ter uma resposta de Deus para esse povo, para entender por que que Deus nos trouxe para o exílio. Por que que Deus nos trouxe para o exílio? O profeta Oséias, muito antes disso tudo, denuncia o pecado de Israel. O pecado de Israel foi destruído 180 anos antes de Judá. Os assírios invadem Israel no ano 721 a.C. Judá só vai cair na mão de Nabucodonosor no ano 582. Então tem um grande tempo ainda de exortação para que Judá mude o coração deles. Mas Oséias denuncia o pecado de Israel, que é a tribo do norte. É as 10 tribos que se rebelaram com Roboão. Estão lá em cima. E aqui então embaixo o reino de Judá, com Roboão e Jeroboão em cima. E aí acontece o quê? O povo idólatra vivia longe de Deus, criou deuses, e Deus advertindo, e o profeta Oséias advertindo, até que veio o julgamento. Esse povo foi espalhado por toda a terra. Se perdeu a história das 10 tribos de Israel. Não existe mais essas 10 tribos. Sumiu. Ninguém sabe onde foi parar as 10 tribos. Por isso que o judeu olhava para Samaria e dizia assim, esse povo não é nosso povo. E com razão, não eram judeus. Não eram judeus. Porque as 10 tribos foram extirpadas da terra. Deus espalhou as 10 tribos assim, ó, espalhou. Até hoje os judeus estão buscando os descendentes das 10 tribos. Até hoje eles estão buscando isso. E agora, a gente olha para Judá, que está sob a mesma ameaça. Está sob a mesma ameaça. Então, os livros dos reis vai nos contar essa triste história. E Jeremias, inspirado por Deus, tem esse insight de trazer a esses exilados os motivos que levaram o povo a ser exilado. Para que eles não repetissem os mesmos erros do passado. Para que eles não cometessem os mesmos erros dos seus pais. É nessa leitura que a gente tem que fazer a leitura de Reis. De um profeta que está vivendo o drama do exílio, mas também está na expectativa do sair do exílio. E esse profeta está trazendo ao povo de Deus as razões pelas quais o povo de Deus chegou a esse estado de calamidade política, econômica, social e espiritual.
e espiritual. A gente tem que entender os propósitos da leitura, porque o livro de Reis não foi escrito no sentido assim profético de Jeremias, seguindo os reis. Eles usam materiais. Tem lá as crônicas de Salomão, tem lá as crônicas dos reis de Judá e as crônicas dos reis de Israel. Então o profeta tem acesso a esses materiais, ainda tem acesso. De alguma forma, esse material foi preservado. Foi preservado. Seja, não os sacerdotes, mas os profetas de uma forma. Guardaram esse material de alguma forma, protegeram esse material de alguma forma. E esse material serviu de base para que ele pudesse trazer a luz para nós dos acontecimentos dos reis, desde Roboão, desde Salomão, Roboão e todos os seus descendentes. Uma história de 410 anos, irmãos. Uma história de 410 anos preservadas. Só que o povo não tinha acesso a isso. Aí então entra a voz profética. Porque ele diz, olha, o nosso reino caiu, os reis caíram, porque não andaram na lei do Senhor. E ele, para sustentar essa tese, ele começa apresentando os reis bons e os reis ruins que aconteceram sucessivamente na história de Israel. Então, a tese dele é comprovada pelos acontecimentos de cada reino. Não é uma suposição. Ele não está trazendo uma suposição para as pessoas. Ele está trazendo dados concretos. Dados concretos dessa história. Que é permeada pela obediência a Deus ou pela desobediência a Deus. Então a gente olha essa história e diz assim, e se nós partimos a leitura nessa perspectiva, isso traz a nós uma grande exortação. Traz a nós uma grande exortação. Como eu disse lá no início, nós não obedecemos a Deus porque nós temos medo do castigo. Não é isso. Não é isso. Nós não podemos ser supersticiosos nesse sentido. Sermos supersticiosos e querer buscar a Deus, andar com Deus, porque nós queremos só as bênçãos. Porque nós temos o medo da maldição. Isso não. Não é a tese, isso não colabora, isso não corrobora com a graça de Deus. Então a gente querer seguir a Deus, obedecer a Deus, porque temos medo da maldição, isso é superstição sua. E nós devemos abandonar essa superstição. E entender que nós andando com Deus, andamos com Ele, certamente as bênçãos vêm. Não está descartado que você vai passar por problemas. Não está descartado que pode acontecer coisas negativas, histórias tristes na sua caminhada andando com Deus. Andar debaixo do guarda-chuva de Deus não significa que nós somos isentos de problemas. Não significa que nós somos isentos de passar por enfermidades. Não está isento de nós passarmos lutas. Quem tem essa visão são pessoas idólatras. É como o pagão. Por que o pagão fazia suas festas para os seus deuses? Porque não queria ser amaldiçoado. Queria receber desses deuses os benefícios em troca das oferendas que eles faziam, a ponto de matarem seus próprios filhos, como oferenda para esses deuses. Você entende a gravidade? Israel fez isso. Quando ela se tornou idólatra. Sincrética. Tinha os seus deuses falsos, mas também cultuava a Deus no templo de Salomão. Um coração idólatra, supersticioso, interesseiro, materialista. As pessoas de Israel olhavam a prosperidade dos outros reinos, os seus deuses, e falavam assim, mas aquele negócio lá é melhor que o nosso Deus. Espera aí, se a gente for lá dar uma oferenda para aquele Deus, se nós formos naquela árvore e fazemos um culto lá nos altos, e eles começaram a ser contaminados com a idolatria, foram chamados por causa da visão materialista, e foram se deixando ser corrompidos pelos falsos deuses. Muitas vezes acontece isso com a gente. Não acontece isso com a gente? Tipo assim, eu vou na igreja todo domingo de manhã, 9 horas da manhã, um frio de 9 graus em Pelotas. Mas eu estou na igreja, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Culto 7h30, estou lá na igreja, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Reunião de oração, vamos mais para a igreja. E a gente vai indo. E às vezes a nossa religiosidade
a nossa religiosidade pode cair no grande perigo de sermos pessoas que estão tendo essa devoção, essa busca, porque talvez o nosso coração materialista está buscando as bênçãos do Senhor. E aí quando acontece coisa ruim para a gente fala assim para Deus, Deus, que sacanagem o Senhor fez comigo, né? Eu sou um presbiteriano roxinho, acredito na predestinação, acredito em todas as coisas da doutrina reformada, vou na igreja domingo de manhã, 9 horas da manhã, na escola dominical, vou nos cultos semanalmente, e acontece essa desgraça comigo? Peraí, que retribuição é essa que o Senhor está fazendo comigo? Nós corremos o risco de chegarmos a esse questionamento com Deus. E a nossa fé, por causa desses problemas, acabam perdendo aquele brilho, aquela paixão pelo Senhor. E o nosso espírito de adoração acaba sendo esvaído por causa das circunstâncias negativas que acontecem com a gente. Vamos ser sinceros. Quem já não passou essas crises? Eu já passei muito dessas crises. Então, queridos, a gente olha o livro dos reis e a gente começa a nos identificar com essas pessoas. Porque os mesmos perigos que eles viveram, eu e você estamos sujeitos também. Estamos sendo levados pelas circunstâncias a pensar como eles também. E se nós não nos atentarmos, nós nos tornamos crentes nominais, frios, inativos, paralisados, que não temos um coração de adoração, mas um coração cheio de remorso, tristeza, rancor contra esse Deus. E a nossa adoração se torna uma coisa nominal. Canto sem expressar, ainda que eu esteja lendo a letra, ainda que eu esteja cantando a melodia, mas uma canção vazia, porque meu coração está vazio. O livro dos reis, o profeta Jeremias, aí que entra a inspiração de Deus, o profeta Jeremias, ele tem esse insight, de trazer o contexto histórico dos acontecimentos na perspectiva de Deus. Como que Deus está olhando tudo isso, como que Deus agiu na história do povo, nesses acontecimentos todos. Profecia, amado, é quando a igreja se levanta para trazer esse alerta aos crentes, com respeito à sua vida cristã, à sua vida devocional, à sua vida religiosa. A igreja se levanta quando a gente vê as injustiças sendo cometidas, mas se nós perdemos a visão da ação de Deus na história, nós estamos descaracterizando a soberania de Deus sobre os acontecimentos. E nós temos que ser muito sensíveis ao agir de Deus na história. Como que Deus age na história do povo brasileiro. Como que Deus está agindo no mundo. E entendemos os propósitos do Senhor dentro daquilo que Deus já nos revelou da história na Bíblia. A grande questão, a gente pensar, no decorrer da história, no decorrer da minha vida, da sua vida, a história não está sendo escrita. A história não está sendo escrita agora. Entenda? A história não está sendo escrita agora. A história foi escrita por Deus na eternidade. O que nós estamos vendo dia após dia é a revelação da história que Deus já escreveu para que nós vivamos nessa terra. A história está escrita já. E nós, a cada dia, estamos tendo a revelação de Deus para o nosso dia, para os acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta, debaixo do decreto de Deus, debaixo da vontade de Deus. Você entende? Eu estava falando com o jovem ontem sobre decreto. É difícil falar sobre decreto. Só que
até a oração que eu e você fazemos está debaixo do decreto, da providência de Deus para a nossa vida. A intervenção de Deus na história faz parte da providência de Deus em revelar misericórdia, graça, redenção, perdão e até julgamentos. Está dentro da providência de Deus tudo isso. As nossas orações estão dentro desse patamar da providência. Não que a gente mude o coração de Deus com as nossas orações. Contudo, a oração faz com que nós obedeçamos a Deus ao fazer oração a Ele por aqueles motivos. E Deus vai nos mostrar que pela providência dEle, essa oração está dentro daquele desejo dEle de fazer a sua vontade sobre os acontecimentos. A sua oração, a minha oração está dentro de um decreto da providência. Que quando nós oramos, e essa oração é aquilo que Deus quer fazer através da nossa oração, Ele faz. E aí, a gente olha para a história e a gente pensa um pouco, parei, como que a gente vai fazer com esse livro? Né? No finalzinho do livro de Reis, você tem, lá no finalzinho do capítulo, lá no segundo Reis, lá no livro do segundo Reis, lá no capítulo... Lá no capítulo 25, versículo 27. Uma história legal. O rei Joaquim é filho de Jeoaquim, e ele só governou 6 meses em Israel, em Judá. Depois ele foi levado para a Babilônia. E olha só que legal, versículo 27. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodec, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que os 2 reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Olha que bacana o autor, né, nos colocar essa nota, trazendo a restauração do rei Joaquim. Ele foi levado como prisioneiro, ficou 37 anos cativo, vivendo como prisioneiro, e quando o filho de Nabucodonosor ascenda ao trono, ele então tira Joaquim do cativeiro e dá a honra dele novamente de rei. Isso é a manifestação da graça, da redenção de Deus na vida dos descendentes de Davi. Porque Deus prometeu a Davi que de Davi viria o Messias, o rei eterno. Quando tem essa restauração do Joaquim, começa a Deus a acender no coração do povo a esperança do retorno. A esperança de Deus novamente tratar com misericórdia com o seu povo, depois da disciplina longa que eles tiveram, para que o povo agora, o povo agora arrependido, um povo que volta-se para Deus, esse povo agora olha na restauração do rei Joaquim, a esperança de voltar para a sua terra, e tem novamente um rei sobre eles. Isso é significativo para o livro. Porque durante toda a história do livro, vai nos narrar histórias boas e tristes. E o levante para a Babilônia, uma narrativa triste do pai desse rapaz. Do pai desse rapaz. E a gente olha essa história maravilhosa, Deus trazendo restauração ao reino de Israel, de Judá, agora mostrando a restauração do Joaquim. Para quê? Para trazer ao povo aquela esperança de voltar para a nossa casa. Então, essa visão pós-exílica, né, já está começando a trazer a esperança no coração deles, é onde as palavras de Isaías, é onde as palavras de Oséias, é onde as palavras de Ezequiel, começam a trazer para nós sentido para eles. As profecias que Deus deu a Isaías 150 anos antes do cativeiro, começa a ter sentido para eles agora. Deus está dizendo assim, eu os levarei para o cativeiro, mas eu os trarei de volta. Eu fiz a ferida, eu a curarei. Essas palavras começam a ter sentido para eles agora.
Então o profeta é aquele que denunciou o pecado, mostrou o pecado de Israel, mas no último relato dele, do último rei, ele diz: tem esperança, tem esperança. Deus é o Senhor da história. Assim como Ele prometeu nos trazer para cá, e também nos prometeu nos levar de volta. Nos levar de volta. E o livro termina assim. O livro termina assim. Quando ele escreveu, nós não sabemos. Mas ele narrou que depois de 37 anos, Joaquim foi restaurado ao trono. Entre aspas. Ele foi agora tratado como rei, lá na Babilônia. Recebeu as honras de rei, tratamento de rei, mesmo sendo um prisioneiro ainda. Quanto tempo levou para que o povo saísse de lá? Quanto tempo faltou ainda? Faz as continhas aí. 70 menos 37? Hã? 50? 33 anos. 33 anos. Ainda o povo aguardando o retorno para Israel. Metade de um tempo e metade de um tempo. Você já escutou essa história, não escutou? Já escutou essa história, não escutou? Quando vinha a perseguição sobre a igreja, quando vinha o anticristo, um tempo, metade de um tempo. 7 anos de martírio, mais 3 anos e meio de engano e 3 anos e meio de sofrimento. A era apocalíptica. Lembra? Quando vinha o anticristo e dominar sobre a terra, 7 anos. 3 anos e meio enganando, 3 anos e meio se revelando. E o povo de Deus sendo perseguido. O exílio babilônico também nos aponta para efeitos apocalípticos. Nos aponta para onde vai ser levado o povo de Deus. Por que o povo de Deus vai ser enganado? Porque nós aqui, porque nós somos levados tão facilmente pelos falsos profetas. O que nos leva a encantamento pelos falsos profetas? O que nos leva a pensar, aquela igreja, aquele povo, O que nos leva a olhar os acontecimentos ao nosso redor e a gente olha assim, eventos religiosos grandiosos e estrelas pop se levantando e as pessoas dizendo, uau, quantos milagres estão acontecendo ali, quantos milagres acontecendo lá. Essa semana estourou um escândalo, né? Uma igreja famosa do nosso meio gospel. Não vou falar o nome, porque está sendo gravado. Depois você vê nas notícias o escândalo que aconteceu lá no Rio de Janeiro essa semana. Uma igreja está sendo acusada, o líder está sendo acusado de pegar dinheiro da doação para montar negócios particulares. E aí a casa caiu. É tu que diz. E tu está dizendo, não falei nada. Então, amados, depois você procura notícia lá. Tá na mídia já está na mídia já. Queridos, depois você vê na mídia. Mas assim, queridos, nós somos muito atraídos por fenômenos espetaculares e os nossos olhos voltam para esses acontecimentos, a gente questiona. Por que acontece naquela igreja coisa assim, na nossa igreja não? E esses acontecimentos vão sendo espalhados e as pessoas vão sendo atraídas por isso. Por fenômenos espirituais, religiosos, de grandezas espirituais, milagres e tudo mais. E muitas pessoas são levadas por um desejo de idolatria no coração. Se você crê em Deus, você precisa ver fenômenos de Deus? Para acreditar que Ele existe? Você precisa disso?
Se você crê em Deus, a palavra que foi revelada para você, com tudo isso, você precisa de mais subsistência, você precisa mais de material para que você possa confiar nesse Deus. Você precisa de palavras proféticas na sua vida para que você possa confiar em Deus. Você precisa de revelações para a sua vida diária para que você possa confiar em Deus. O povo de Israel era movido por isso. Por desejo de adivinhação. Desejo do que aconteceria com eles no outro dia. Desejo porque queria saber da vontade de Deus para a vida deles, a respeito do dia a dia deles. E como não tinha uma palavra profética para eles, eles buscavam meios que não eram meios lícitos para buscar a vontade de Deus. E levou o povo ao engano. Levou o povo ao fracasso. Confiar em Deus não significa que nós temos que ouvir Deus nos ditando o que vai acontecer na nossa vida diariamente. Confiar em Deus significa que nós andamos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. O livro de Reis é uma exortação a esse tipo de idolatria. A esse tipo de idolatria. A essa busca incansável do homem para saber o dia da manhã. Nós não precisamos disso. Nós, como povo de Deus, nós não precisamos disso. Que nós temos um Deus que governa a nossa vida. E nós estamos sujeitos a Ele. E descansamos debaixo da vontade dEle. Necessariamente, Ele não precisa revelar para a gente, todo dia, qual é a vontade dEle para a minha vida. Basta eu viver, a cada dia, aquilo que Deus tem para mim. Entende? Aí você entende o texto de Oséias. Você entende o que Deus está falando. Porque Ele está repreendendo Israel muito tempo antes da queda deles. Muito tempo antes da queda de Judá depois. E mesmo assim, com todas as advertências que trouxeram os profetas, o povo continuou obstinado em viver longe de Deus. Em rebeldia contra Deus. Porque o coração do homem é, infelizmente, obstinado à rebeldia, obstinado a viver contra a vontade de Deus, seguindo o seu próprio coração. E o livro de Reis nos leva a entender tudo isso. Duas questões importantes aqui do nosso livro, queridos, da nossa apostila. Porque o Reis também traz essa luta entre poderes. Olha lá para o texto, olha ali. 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Quem pode ler? Primeiro Reis 12, 16. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para as tuas tendas, ó Israel. Cuida de tua casa, ó Davi. Assim cada homem de Israel retornou à sua casa. Vamos pensar, né? Israel aqui, e aqui é uma ruptura dos reinos, aqui que acontece a ruptura, Jeroboão e Roboão. As pessoas chegaram para Roboão dizendo: Roboão, você agora vai ser o novo rei de Israel, seu pai já morreu, está tudo certo, está tudo tranquilo. Vamos fazer o seguinte, nós temos a gente tem algumas pretensões, a gente já tem alguns projetos, a gente tem alguns posicionamentos que a gente queria a tua posição quanto a isso. Qual foi a requisição deles? O que eles requereram do rei? Bom, é o seguinte, o teu pai tinha um pesado dedo sobre nós, cobrando altas taxas de juro e de impostos contra nós. Porque o império de Salomão, com todas as construções que ele fez, e toda a máquina, do corpo, de guerreiros, soldados, tudo quanto é coisa, a máquina pública era muito grande. A máquina pública era muito grande.
E para sustentar tudo isso, tinha que ter muito dinheiro. E para que se tivesse dinheiro, o que era feito? Impostos pesados sobre as pessoas. Altas taxas. Salomão foi o primeiro rei que cobrava pedágio. Pedágio foi a invenção de Salomão. Porque tem o crescente fértil, que é assim. Crescente fértil é assim. Vou dizer lado aqui. Aqui está Iraque, está lá Babilônia, está lá Ur dos Caldeus, está tudo aqui. Esse é o Oriente Médio. Pérsia, Assíria, tudo aqui. E aqui, desse lado aqui está o Egito. Para você chegar aqui, você não pode fazer linha reta, porque a linha reta tem um deserto. E ninguém consegue passar pelo deserto, é muito difícil. Então tinha o crescente fértil, que saía daqui, perto de Padã Arã. Você sabe quem morava lá? Quem foi para lá? Abraão, né? Padã Arã. E ele então fazia essa curva. Ela fazia essa curva aqui. Saía lá de baixo, eles faziam essa trajetória, vindo ao Egito, passando por onde? No canal chamado Israel. O único lugar que era seguro, que não era danoso para o comércio, que não trazia prejuízo, que não trazia dano para a mercadoria, era esse crescente fértil. Saindo de Padã Arã e indo até o Egito. Só que passava lá para Israel. Por isso aquela faixa da terra de Israel era tão valorizada, porque era o canal de ligação do Oriente para o Ocidente. Onde a mercadoria de lá tinha que vir para cá. Porque não tinha rota marítima. E aí então, Salomão teve uma grande insight. Opa, esse negócio aqui dá dinheiro. E tacou pedágio. As pessoas que iam com a mercadoria para ir para o Egito, tinham que pagar pedágio para passar por Israel. Ele tinha que captar dinheiro. Então, os impostos de Salomão eram muito pesados, porque tinha que sustentar a máquina administrativa dele. Aí então os caras chegaram para Robão e falaram assim: Robão, vamos fazer o seguinte, cara. Dá para você diminuir o imposto? Dá para você aliviar um pouco a sua mão contra nós? Qual foi a resposta do grande filho de Salomão? Diz o texto bíblico, aí está lá no texto, que ele foi se aconselhar com seus amigos, desprezou os conselheiros do Salomão e foi se aconselhar com seus amigos, jovens como ele. E então foi dado a ele esse conselho: pesa a tua mão sobre o povo. Aí ele diz: a minha mão será mais pesada do que o menino do meu pai. Foi a declaração final da derrota dele. Aí faz com que o povo tenha essa declaração: o que nós temos com a casa de Davi? O que nós temos com esta casa? Nós não temos obrigação nenhuma de sustentar o reino de Davi. Só que esqueceram, né? O que Samuel falou para Saul? O que Samuel falou para o povo quando eles quiseram um rei? Existe uma condição: vocês querem um rei? Fique sabendo que a terra é do rei. Fique sabendo que a produção que vocês fazem é do rei. Fique sabendo que as suas filhas donzelas é do rei. Fique sabendo vocês que os teus filhos primogênitos é do rei. Fique sabendo vocês que tudo que vocês pensam que é seu é do rei. É isso que vocês querem? Ok. Eles se sujeitaram a viver no reinado. E reinado significa que o rei é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele requerer a sua terra, é só chegar e falar assim: eu quero a tua terra, daqui. É dele. Eu quero a tua filha. É dele. Só que o povo esqueceu das condições de viver sobre o reino. E agora o povo quer viver a sua vida individual. Quer voltar a viver dentro do sistema não mais de reino, de monarquia. Quer independência. Quer independência. É tipo aqui, né? Se a pessoa, cada brasileiro dizer assim: eu não quero mais ser brasileiro. Eu minha família, não sou mais brasileiro, não tenho mais nada do Brasil, eu vou viver minha vida independente do Brasil. Ou, temos um estado separatista. Cada estado diz assim: eu quero não ser mais do Brasil. E cada estado fala assim: tchau para vocês, nós vamos criar a nossa república. República Gaúcha, República Paulista, República Catarinense. E nós criamos essas repúblicas. Que cabe, né? O Brasil é continental, né? O Brasil é um país continental. Se cada estado fizer uma revolução, né? Cada estado vai viver a sua independência.
Foi isso que Israel está fazendo. Nós estamos declarando a nossa independência do reino davídico. Que o Alexandre de Moraes não me escute. Amados, você entendeu a gravidade da declaração desse povo? Quem foi Jeroboão? Quem foi Jeroboão? Um escravo fugitivo de Salomão. Que em alguma desavença com Salomão, ele foge para o Egito. Ele foge para o Egito. E lá no Egito, Deus fala assim, já tinha levado uma profecia, você vai ser rei em Israel. Ele volta para Israel. E ele comanda essa revolução. Ele comanda essa revolução. Então ele pega as 10 tribos e se isola. As 10 tribos lá em cima e fica aqui Benjamim, Judá e Efraim lá no meio ali, perdidinho. E aí então, queridos, a gente olha essa história de uma divisão de reino. Então acontece nesse período. Esse capítulo marca essa ruptura de reino. Rompeu-se. E então, o que Jeroboão fez? Para não deixar o povo para Jerusalém, ele cria 2 templos. Um em Betel e outro lá em cima, na terra de Dan. E então ficou dois lugares de adoração, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar a Deus. E nesse templo de adoração, ele levantou um touro de ouro. Ah, onde tinha esse touro mesmo? Onde foi levantado um touro mesmo? Eu já vi essa história. Onde foi levantado esse touro? No deserto, no Monte Sinai. O povo tem uma fixação por touro, né? Sabe por quê? Porque o touro representa riqueza. O touro representa força. O touro representa garra. Ele representa prosperidade. Tem um touro lá em Nova York. Bem no prédio lá dos dinheirão, lá onde está o dinheiro do mundo. Tem um baita touro de bronze lá na frente. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo símbolo. É o mesmo símbolo. Então, queridos, essa história, ela tem 2 forças. A força centrífuga, movida por uma visão política. Pessoas rompendo-se com o poder davídico, não aceitando mais o reino davídico. O que é uma força centrífuga? É aquilo que joga para fora. É igual o liquidificador. Você liga o liquidificador e ele faz o quê? O líquido bate nas paredes. Então ele está jogando para fora. Ele está jogando para fora. Centrífuga. É uma centrífuga. É igual a máquina de lavar roupa. Ela joga a roupa para sair água para fora. E aí então, lembram-se que tem algo que centraliza eles, que não é o trono de Davi. O que centraliza o povo em Jerusalém? Tem uma outra força que traz a consciência a eles de união. Qual é a outra força que dá a eles a noção de união? O que tem lá em Jerusalém, além do trono? Templo. Então, o templo representa a força centrípeta. Aquilo que traz para dentro. Aquilo que traz para dentro. Trazendo a visão de união. Se as pessoas querem adorar a Deus, tem que ir aonde? Jerusalém. O povo foi levado para o exílio. Mas eles levaram para onde? Jerusalém. O Salmo 137 diz assim: como que nós vamos cantar canções ao nosso Deus estando aqui no exílio? Então o texto fala assim: e eles então nos obrigam a cantar. Nosso coração está triste porque nosso Deus está lá em Jerusalém. A visão religiosa do templo em Jerusalém é aquilo que dá ainda identidade para que o povo se mantenha unido. O que une o povo não é Davi. O que une o povo era a visão de Deus estar em Jerusalém. E a ruptura do trono trouxe essa quebra. Israel declarando-se independente de Deus, que foi revelado ao povo dele no Egito, no deserto. Por isso que criaram outros deuses. É a ruptura também da vida religiosa do povo de Deus. O povo de Deus agora declarando independência do Deus de Jerusalém. Você lembra o que a samaritana perguntou para Jesus?
Senhor. Aonde que a gente deve adorar o Senhor? Aqui? Porque ali era um lugar de templo, ali era um lugar de adoração. Ou lá, em Jerusalém. O que Jesus respondeu para ela? Ele quebra tudo, né? Aí Jesus quebrou tudo. Quebrou tudo isso, para a gente entender que a adoração é parte do nosso coração em Deus, do nosso amor a Deus. Mas naquela época, até então, a visão deles é, aonde se adora a Deus de verdade? É em Israel ou é em Jerusalém? Essa visão perdurou até Jesus, queridos. Olha o tempo. Olha o tempo. Nós estamos falando de quase 500 anos agora. Nós estamos falando de quase 500 anos agora. E ainda o povo ainda estava buscando um lugar de verdadeira adoração a Deus. Porque ela foi quebrada com a divisão do reino. Ela foi quebrada com a divisão do reino. Então o livro de Reis traz para nós essa visão. Peraí. Porque você vê a ênfase profética em relatar que os reis bons estavam atrelado à obediência à palavra de Deus. E diz assim, aquele rei seguiu os passos do seu pai, bons ou ruins. E às vezes, quando o pai era ruim, dizia ainda, seguiu os passos do seu pai Davi. Seguiu os passos do seu pai Davi. Olhando para Davi, mais longe ainda na história. Para que o povo no exílio possa entender quão bom é vivermos debaixo da orientação e da vontade do Senhor. A vida é muito mais agradável, a vida é muito mais feliz. Não porque nós fazemos isso, porque nós queremos prosperidade. Não é isso. Nós não podemos ter uma visão tão materialista, tão cobiçosa dessa forma. Entendemos que o fato de eu e você amarmos a Deus, queremos seguir a Ele e obedecer a Ele, não é porque nós estamos querendo retribuição disso. É simplesmente que nós entendemos a graça dele em Jesus Cristo, que nos amou e nos restaurou a vivermos uma vida com Ele. Em gratidão, mas também em adoração. Em adoração. Esse é o motivo pelo qual eu e você devemos ser pessoas que sigam ao Senhor com alegria e fervor no coração. Não porque nós estamos interessados nas bênçãos, mas porque nós encontramos o verdadeiro Deus, que nos perdoou e nos restaurou a Ele em Cristo Jesus. Amados, o livro de Reis, ele é apaixonante quando você começa a olhar dessa perspectiva. Quando você começa a olhar nessa perspectiva. E começa a trazer para nós essa intenção bíblica, né, a intenção do Espírito Santo, de nos levar a entender quão agradável é viver debaixo da vontade do Senhor. E aqui na nossa página 77, para a gente fechar, só para a gente caminhar rapidinho, você tem a relação de todos os reinos do sul e todos os reinos do norte. Você tem uns nomes esquisitos, né? Ais, Ed Rocker, Thiele, Bridge, Kogan e tal. Esses caras aqui são historiadores. E cada historiador tem uma data, né, para determinar quando esses reis viveram. Roboão, 926, 910. Thiele diz que 931 a 913. Bridge, 922 a 915. O Tétmor, 928 a 912. Então, divergem nessas datas com respeito aos reinos. Então, é muito difícil nós determinarmos as datas com exatidão. Então, esses historiadores, então, colocam os anos, né, de forma desses reinos, tá, queridos? Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias, que também é Uzias. Então você vai vendo aqui a relação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 reinos nesse período. E aí você tem o rei do norte. É Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe. E aí vai até Oséias. Esse Oséias aqui não é o profeta, tá, queridos? Esse aqui não é o profeta, não. Esse é um rei. Tá? Então você tem aí, né, as datas, né, prováveis dos seus reinos, tanto o início quanto o fim deles, tá? Tanto o início quanto o fim deles. Então hoje nós vamos parar aqui, porque a nossa história ainda tem muita coisa para andar para frente, muita coisa para a gente andar para frente. Essa é só a parte introdutória, para a gente pensar sobre reis, né? Você pode ler a apostila, depois tem o desenvolvimento do livro, que é resumo do livro, as 3 partes do livro,
quando então as histórias foram sucedidas. Por quê? Porque no original, esse livro é um só. Não é dividido como o nosso. E o nosso foi dividido assim de maneira muito esdrúxula, não é? Ó, vai lá no último capítulo de 1 Reis. Vai no último capítulo de 1 Reis, capítulo 21. Acho que é capítulo 21. Como que termina? Quem que é o rei aí? Hã? Quem dedicou o filho a Baal? Aí você tem lá Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá. Josafá é o rei lá de Judá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos do seu pai, bem como nos caminhos da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nadab, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor Deus de Israel a ira. Primeiro capítulo de 2 Reis. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel, e o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto de andar superior em Samaria e ficou ferido. Ou seja, 1 Reis e 2 Reis continua a mesma história. E então o livro foi dividido. Bem no meio do reino de Acasias. 1 Reis acaba na história de Acasias e dá continuidade à história dele no 2º livro de Reis. Tá? Essa divisão foi feita na Septuaginta, depois na Vulgata. Depois ela foi Vulgata. Posteriormente, muito tempo depois, então, os judeus então dividiram o livro deles também em 2 partes, que até então era um livro só, ou em 4 partes, ou 4 volumes. Tá? Mas a nossa tradição, né, seguindo a Vulgata e seguindo a Septuaginta, então a gente dividiu o livro então em 2 livros, 1 Reis e 2 Reis. Não de maneira muito correta, né? Você dividir um reino, contar a história. Ou termina a história de Acasias completa, e depois está conseguindo essa outra história. Mas não, eles dividiram a história no meio. Tá? Também assim acontece com, né, a história de Elias. A gente vai falar sobre Elias e sobre Eliseu. São os profetas dessa época. E você vê a ênfase do autor, né, que provavelmente seja Jeremias, em dar ênfase à voz profética nesse tempo dos reinos. Quando você quiser ler e entender Reis, você tem que ler, saber a cronologia dos profetas e você encaixar. Todos esses livros proféticos, Daniel, Oséias, todos aqueles que a gente tem na Bíblia, os profetas menores, são profetas que viveram nesse período dos reis. Aí nesse período dos reis você tem que encaixar todos aqueles profetas dentro do livro de Reis. Para você entender o que está acontecendo na história. Quando a gente lê os profetas menores, de maneira isolada, a gente não consegue associar esse profeta com o momento histórico que ele está vivendo. Então a gente tem que conhecer o profeta daquele período e ler o livro profético naquele livro, naquela época. O que Deus está falando através dos profetas para aquele reino, para aquele rei naquela época. Aí você vai entender melhor o que está acontecendo na Bíblia. Tem uma Bíblia cronológica, se você quiser comprar, você pode comprar. É bem complicado de ler, você não traga na igreja, não traga na igreja. Porque você não vai conseguir encontrar livro nenhum nela. Porque ela é um livro cronológico. Todas essas histórias estão tudo assim, toda emendada. Então está tudo misturado. Salmos, está tudo misturado. Aí você vai lendo, porque é aquilo que a história, os historiadores conseguiram entender, abrindo o leque, abrindo o mapa da história do tempo. E foi encaixando esses profetas dentro desses reinos e dentro de tudo o que está acontecendo. Bom, queridos, mas dá para você fazer isso. Se você pegar a sua Bíblia, ela tem uma notinha de rodapé embaixo. Ela tem uma notinha de rodapé. Normalmente as Bíblias têm. Tem um texto lá, uma nota de rodapé, levando você a 1 Reis ou levando você ao profeta. Aí você vai lá. Aí você vai conseguir entender esse momento histórico desses reis junto com a voz profética. Tá bom? Uau! Deixamos por hoje, né? Chega por hoje. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Porque na história que o Senhor nos revela através da Tua palavra, o Senhor nos mostra o caminho, ó Deus, certo, o caminho errado. O caminho, ó Pai, de andarmos em comunhão com o Senhor, ou, ó Pai, longe do Senhor. Isso nos serve, ó Deus, como exortação.
Isso nos serve, ó Deus, como ensinamento, para que nós possamos, ó Pai, vivermos, ó Deus, de maneira que possa honrá-lo, glorificá-lo, porque essa é a nossa vontade. Vivemos, ó Pai, uma vida agradável ao Senhor, por gratidão que o Senhor nos fez em Cristo Jesus. Abençoa, ó Pai, nosso dia de hoje. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos aqui presentes. Te louvamos por cada um que está aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Que a Tua boa mão, Deus, continue sobre nós. Que Teu Espírito traga, ó Deus, a iluminação de tudo aquilo que nós ouvimos. Tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor nos ensina. Para que possamos descansar nosso coração confiados no Senhor. E assim oramos, ó Pai, agradecidos, bendizendo e glorificando o Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Um bom dia para vocês e até